Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Né? Hoje a gente estamos dando início, né, ao segundo dia das lives, né, relativas ao terceiro simpósio de arqueologia, que esse ano teve como tema o homem, a terra, o patrimônio, a arqueologia, a espeleologia e arte no Caixa de Lagoa Santa. Ontem nós tivemos duas lives, né, uma com o Paulo Cardinale, que tratou do Brant, né, Arte e Ciência em Lagoa Santa no século XIX, e também da professora Edith Pereira, com a difusão científica como forma de proteção do patrimônio arqueológico e o caso de Monte Alegre, no Pará. Hoje a gente está dando início aos trabalhos aqui, né? Vamos ter 3 lives hoje, né? Elas são praticamente em sequência, né? A primeira com o Luiz Beethoven Piló, a segunda com Astolfo Araújo e a terceira com André Snardes. Para dar continuidade a essa etapa do simpósio, né, eu passo a palavra para a Rosângela Albano Silva, arqueóloga, coordenadora do CAALI, né, e agora é sua, Rosa. Boa noite a todos, boa noite, Piló, é uma satisfação estar com você nesse momento, nesse bate-papo. Palestra número 4, tema Peter Lund na Lapa do Sumidouro, breve discussão sobre suas principais teorias. O palestrante Luiz Beethoven Piló, graduado em Geografia pela UFMG, doutorado em Geografia Física pela Faculdade de Filosofia da USP e pós-doutorado pelo Instituto de Biociências da USP. Atualmente é pós-doutorando do Laboratório de Zoologia da UFPE. Beethoven, dando sequência a essa live, temos aqui algumas perguntas. Temos aqui pergunta do arqueólogo Márcio Moura Castro. Qual é a provável justificativa para a extinção da megafauna na região de Lagoa Santa, do final do Pleistoceno? Fala o tema de Alô? Aí. Oi. Oi, pessoal. Estão me escutando? Sim. Oi, Rosângela. Oi, pessoal. Agora que realmente... Oi, pessoal. Estão me escutando? Sim. Oi, pessoal. Tem pode fechar. Tá bem. Tem como você baixar um pouquinho o áudio do seu celular? Porque aí a gente vai ter menos interferência e vai te ouvir melhor. Eu não entendi. Tem como você baixar um pouquinho o volume do seu celular, que aí a gente consegue te ouvir melhor daqui. Perfeito. Abaixei. Agora está melhor? Sim, perfeito. Perfeito. Boa noite para todos. Um prazer, Rosângela. Obrigado pelo convite. Você poderia, por gentileza, repetir a pergunta? Pois não. Qual a provável justificativa para a extinção da megafauna na região de Lagoa Santa no final do Pleistoceno? Isso aí é uma pergunta que, assim, todo mundo está procurando uma resposta.
nós ainda não temos uma, vamos dizer assim, uma definição sobre essa questão da extinção em Lagoa Santa. Nós temos um último estudo que foi feito em 2017, há 3 anos atrás, uma equipe do pessoal da Universidade de Chicago, mais o pessoal da Universidade da Flórida e mais do IGC, eles fizeram alguns estudos em 2 lagoas da região de Lagoa Santa, a Lagoa dos Mares e a Lagoa Olhos d'Água. Eles fizeram, então, uma sondagem e retiraram ali sedimentos em torno aí de 22 mil anos. Eles utilizaram o Sporormiella, que é um fungo que ele vive e também se reproduz nos excrementos de mamíferos herbívoros. E eles, então, conseguiram identificar que até 18 mil anos existia uma grande quantidade desses Sporormiella nos sedimentos das lagoas. E que a partir de 18 mil anos, esses fungos foram diminuindo e chegaram, então, a praticamente sumir do registro sedimentar em torno aí de 11.500 anos. Então, os últimos estudos, que foram publicados numa revista até muito boa nos Estados Unidos, indicam que a extinção, provavelmente, ela foi bem lenta, ela começou aí por volta de 18 mil anos, e realmente a extinção funcional se deu aí por volta de 11.500 anos. E possivelmente uma questão climática foi importante, porque neste momento da possível extinção, em torno aí de 11.500 anos, o clima estava bem seco e quente. Essas são as principais interpretações da provável extinção da megafauna na região de Lagoa Santa. Nós não temos evidências da questão do overkill, ou seja, a matança provocada pelos grupos pré-históricos, né? Como existem algumas suposições para a América do Norte, já que foram encontrados nos planaltos, principalmente dos Estados Unidos, a cultura Clovis, né? Foi uma cultura especializada em abater grandes mamíferos extintos, e isso não foi, vamos dizer assim, evidenciado no caso de Lagoa Santa e no hemisfério sul. No entanto, Rosângela, é importante nós termos uma resolução melhor. Somente um estudo bem detalhado de estalagmite, você pega um estalagmite em torno aí de 15 até 2 mil anos atrás, aí através de datações uranotório, você possibilita então a idade, de obter a idade e, paralelamente, obter estudos isotópicos, principalmente de oxigênio, onde é possível saber, então, questões associadas à umidade e temperatura. O Chico Bill, da Universidade de São Paulo, ele está, então, com um estalagmite muito bom de Lagoa Santa, que ele tirou possivelmente na Rei do Mato, ali no trevo de 7 Lagoas, e está na fila, lá no IG da USP, no sentido de se fazer, então, um estudo de paleoclima bem detalhado da região de Lagoa Santa. Aí sim, nós poderemos saber se realmente a causa foi uma causa climática, já que os dados palinológicos estão indicando que a vegetação antes e depois da extinção permaneceu, ou seja, não houve grandes mudanças no ecossistema da região. Então, assim, essas são as últimas informações sobre a questão da extinção da fauna, megafauna, na região de Lagoa Santa. Tem uma outra pergunta do Márcio Moura Castro. Como seria possível resumir em termos cronológicos as modificações paleoambientais ocorridas na região de Lagoa Santa? Então, eu acabei de dizer, os dados palinológicos, como nós não temos ainda dados isotópicos, de carbono, de oxigênio particularmente, nós não temos um detalhamento das mudanças ambientais, ou seja, paleoambientais. Os registros palinológicos, ou seja, dos pólens antigos, paleopólens, né,
indicam que não houve grandes alterações no ecossistema, vamos dizer assim, da região de Lagoa Santa. Uma coisa também importante, Rosângela, é que é o seguinte, nos estudos palinológicos, principalmente no final do Pleistoceno, por volta aí de 18, 17 mil anos, foram encontrados pólens de araucária e podocarpus. Então, assim, são coníferas associadas a climas mais frios. Então, certamente, no final do Pleistoceno, principalmente aí por volta de 18, 17 mil anos, nós tínhamos um clima mais frio na região de Lagoa Santa, tendo em vista que essas coníferas estão associadas a climas mais frios, pelo menos aí em torno de menos 5 graus. Vamos passar aqui a mais uma outra pergunta também do Márcio. Sabendo Perfeito. que fogem ao tema da arqueologia, paleontologia, mas, do outro lado, está no centro do grande debate mundial. Considerando seus conhecimentos e pesquisas paleoambientais, qual a sua opinião sobre o aquecimento global? Ele está ocorrendo por fatores naturais, antrópicos, ambos? Qual seria a tendência natural do ciclo climático no esfriamento, já que tivemos um momento mais quente anterior ao óptimo climático? Existe uma preocupação verdadeira ou alarmismo? Eu concordo que nós temos aí bons registros de alterações climáticas, né, paleoclimáticas, pelo menos nos últimos 100 mil anos. Né? No entanto, já existem dados muito robustos, né, e detalhados que mostram realmente que, principalmente após a Revolução Industrial, houve realmente assim, uma alteração climática. Então, assim, eu não sou especialista na área, no entanto, mas eu acredito nessas alterações climáticas e não é alarmismo, não. Eu acredito e contribuo, né, no sentido de, vamos dizer assim, contribuir para essa, vamos dizer assim, para diminuir essa taxa de aquecimento que está sendo detectada aí pelos especialistas, né? Eu não vejo como um alarmismo. No entanto, eu não posso aprofundar, já que eu não tenho conhecimento suficiente para entrar nessa área. Agora vamos passar para uma outra pergunta, que é da Juliana Cardoso. Sobre a fossilização dos ossos, é possível estimar o tempo que leva ou gasta esse processo de fossilização dos ossos humanos? Ai, meu Deus do céu, sabe o que é isso, Rosângela? Foi a armadilha que o Lund caiu. Entende? Então, assim, em 1840, o Lund, quando encontrou os primeiros ossos humanos no sumidouro, ele mandou uma carta para o Reinhard, logo em seguida, nas primeiras escavações do sumidouro, em 1840, discutindo justamente essa questão da fossilização. Né? Então, assim, nas escavações de 1843, o Lund percebeu. E um dos motivos dele ter cravado a sua tese sobre a convivência do homem com grandes mamíferos extintos era realmente a semelhança, ele chamava de petrificação, entre os ossos da megafauna e do homem. Então, esse foi um dos motivos, essa semelhança, para o Lund, embasar o Lund, além da questão sedimentar, dessa possibilidade da contemporaneidade. Só que nós sabemos que é muito difícil, praticamente impossível, você estabelecer qualquer marco cronológico com relação ao grau de fossilização. O grau de fossilização, ou seja, de substituição da matéria orgânica por minerais, depende muito do ambiente. Então nós já, por exemplo, em regiões da Bahia, onde você tem uma água muito saturada de carbonato de cálcio, nós já vimos cachorros com ossos muito fossilizados, cachorros domésticos, né? Então não há uma possibilidade de se fazer uma correlação entre grau de fossilização e cronologia, ou seja, idade. Depende muito do ambiente
onde vamos dizer assim, o resto ósseo se encontra, né? E quais as soluções, a saturação das soluções, as possibilidades de precipitação e substituição. É isso, minha amiga. Novamente, uma outra pergunta da Juliana Cardoso. É possível o correlacionamento às mudanças climáticas com a extinção da megafauna e o decréscimo populacional? Acho que, com relação a decréscimo populacional, eu não posso falar. Com certeza existe hoje, com relação à questão da extinção da megafauna, dois grupos de, vamos dizer assim, de correntes. Uma corrente é o overkill e a outra corrente são mudanças climáticas. E também existe uma terceira corrente que fala da possível inter-relação entre essas duas correntes, ou seja, ocorreram mudanças climáticas importantes, por exemplo, na América do Norte, né, que provocaram um frio muito grande, que poderia ter contribuído para a extinção da megafauna, como também o overkill, ou seja, uma matança desenfreada em decorrência da caça de grupos caçadores, por exemplo, da cultura Clovis. Então, sem dúvida alguma, a questão das mudanças climáticas estão na ordem do dia quando se discute extinção da megafauna. Temos aqui ainda mais uma pergunta. Por que você menciona que a provável convivência do homem se deu com a preguiça gigante e o tigre dente de sabre? Sim, porque nós temos várias idades. Nós temos várias idades, por exemplo, nós temos idades da lhama, paleolhama, temos já datações para o Taiaçu, temos datações para Toxodon, tatu gigante, né? E o que eu coloquei na apresentação é que duas datações deste conjunto que nós temos, duas datações são muito jovens, ou seja, estão aí em torno de 10 mil, 11 mil anos, idades corrigidas, né? E, por outro lado, as primeiras ocupações em Lagoa Santa, bem calibradas, obtidas através de datações, de escavações muito criteriosas e sistemáticas, né? Ou seja, as primeiras fogueiras, principalmente das ocupações de Poleiras e do Santo, estão aí em torno de 12 mil anos. 12 mil anos corrigidos. E, por outro lado, essas datações, principalmente de um tigre dente-sabre, encontrado na Escrivânia 5, e uma preguiça gigante, que é uma Cuvieri, encontrado na Gruta Cuvieri, ali em Matosinhos, elas são inferiores. Elas estão em torno de 11 mil anos corrigidos. Isso mostra que, sob o ponto de vista cronológico, houve uma convivência, uma contemporaneidade entre o homem com pelo menos essas duas espécies, né? Nós temos também espécies, nós temos um outro tigre, dente de sabre, datado por volta de 12.200 anos. Temos também uma outra preguiça datada em 12.100 anos. Então, quando eu comento da contemporaneidade na região de Lagoa Santa, é em função disso, ou seja, os ossos da megafauna extinta, dessas duas espécies, são mais recentes que as primeiras fogueiras desses dois sítios arqueológicos de Lagoa Santa. No entanto, uma coisa que é importante, que no registro arqueológico, nada foi encontrado até o momento, né? A questão da contemporaneidade já é muito sabida nos Estados Unidos, né? Nós também temos na Argentina e no Chile diversas datações muito recentes, em torno aí de 10 mil anos, 10.500 anos corrigidos. Então, assim, existe uma
uma probabilidade muito grande dessa contemporaneidade. No entanto, os arqueólogos ainda não encontraram, nos sítios arqueológicos, nenhuma inter-relação, uma relação direta entre que o homem utilizou como na dieta, ou como caça, ou como utilizando algum osso da megafauna. Isso não foi encontrado ainda em Lagoa Santa. Perfeito. O Beethoven, Cleiton aqui. Né? Oi, Cleiton, prazer. Prazer é todo meu. Né? Eu estou com uma questão aqui que chegou aqui agora, aqui no meu celular, e é o seguinte, acho que está bem relacionada com a tua palestra, inclusive, né? E é a seguinte questão. Como as descobertas, os achados de Lund, assim como sua proposição de convivência entre a antiga fauna e os humanos da região foram recebidos na época pela sociedade e comunidade científica? Ele pede para você falar um pouco sobre. Porque se eu entendi bem, que é o seguinte, o Lund, depois que publicou essa questão através de uma carta, ele mandou uma carta lá para uma sociedade na Dinamarca. Essa publicação do Sumidouro é realmente uma síntese do Lund. É realmente um dos trabalhos mais que mostra a maturidade, a síntese que ele faz no Sumidouro. Ele faz uma síntese sobre o karst e as cavernas incrível, principalmente como é que os sedimentos entravam nas cavernas. Isso só foi resolvido, essa questão desse ciclismo, né? De entrada de material para dentro das cavernas, depois erosão, entrada de novos materiais, erosão. Então, assim, as cavernas de Lagoa Santa têm essa questão da deposição sedimentar cíclica, né? Que foi revelada inicialmente aí pelo Lund e depois comprovada por um artigo nosso coordenado pelo Augusto Auler, né? Então, as duas teorias, particularmente relacionadas ao homem, que é a questão da antiguidade, que não foi muito questionada, mas particularmente a questão da contemporaneidade foi muito questionada. Somente dois pesquisadores apoiaram Lund e acreditavam que poderia realmente ter essa contemporaneidade, porque isso era muito novo para a época, né? Lund foi muito ousado. Então, particularmente, quem aceitou bastante, assim, com mais clareza, foi o Reinhardt. Reinhardt foi um professor do Lund em Copenhague, e o Lund, vamos dizer assim, trocou correspondência com ele intensamente quando ele vivia no Brasil, né? A partir de 1860, o Reinhardt ele faleceu, e então o Lund continua sua comunicação com o filho dele, o Reinhardt filho. A questão da contemporaneidade foi muito criticada, principalmente pelos europeus. Tem 3, 4 europeus que criticam o trabalho do Lund, como também um americano, que era um americano famoso, que eu não venho aqui o nome da cabeça agora. Ele critica demais em função da questão da possibilidade da não integridade dos sedimentos. Como era um sumidouro, né, como a Lapa de Sumidouro é um sumidouro, essas águas que entravam na lagoa e entram ainda, né, poderiam então revolver os sedimentos e colocar sedimentos e ossos de idades diferentes no mesmo nível estratigráfico. Então ele questionou justamente isso, mas isso até o Lund mesmo, ele dá essa deixa no próprio, vamos dizer assim, no próprio documento que ele escreve em 1844. No próprio documento, ele discute essa possibilidade, né? Então, ele sempre fala, poxa, estou trabalhando num sumidouro, parece que tudo foi revolvido. E nas escavações de 1840, ele manda uma carta para o Reinhardt e fala, olha, encontrei pela primeira vez ossos de uma preguiça com um pequeno fragmento de um pé de um homem. Só que o ambiente não era propício, não tinha integridade das camadas sedimentares. Então a crítica, porque foi particularmente
em função da ousadia. Naquela época, não se sabia ainda que o homem poderia ser contemporâneo com os grandes mamíferos extintos. Tem alguém perguntando aqui, ô Rosângela, nesse negocinho que fica aparecendo aqui, tem alguém perguntando com relação às idades corrigidas, né? Porque existem muitas flutuações na radiação cósmica e também queima de combustíveis fósseis, né? Que alteram, então, a idade radiocarbônica. Então, há uma necessidade de corrigir isso através de anéis de troncos, principalmente de carvalho. Então, quando você tem a idade corrigida, é a idade mais provável que já foi ajustada em função dessas alterações globais, em função dessas radiações cósmicas. Então, quando você fala idade radiocarbônica, hoje, particularmente nas revistas, todo mundo tem usado a corrigida. É a idade mais correta, né? Perfeito. É só porque alguém colocou aqui, ó, o que é idade corrigida? Não, Beethoven, quando você vê aí também, o que a gente tenta aqui é só ir pegando aqui e te passando também, mas você viu, né? Sinta-se à vontade para já responder sem qualquer intervenção nossa. Claro. Eu acho que a Lagoa Santa está acontecendo umas coisas muito interessantes, principalmente aí nos 2 últimos anos, com relação à questão do genoma, né? Pela primeira vez, 5 fragmentos humanos de Lagoa Santa entraram num estudo espetacular, que saiu na Science também, né? Então, está mudando um pouco a história vamos dizer assim, do homem de Lagoa Santa, né? Então, assim, é bem interessante, está tudo por ser descoberto ainda, né? É muito estimulante, os trabalhos, principalmente do pessoal que está escavando lá o Santo, o Strauss, tem trazido resultados incríveis, né? Essa questão de ter colocado Lagoa Santa no grande estudo global da ocupação do homem da América é realmente incrível, 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 incrível. Mostrando aí um parentesco com a cultura Clovis, né? Então, assim, a cultura Clovis para nós era uma coisa assim, né? Eu, como curioso, né? Eu não sou arqueólogo, eu sou um geógrafo físico. Nos estudos em Lagoa Santa, estou sempre colaborando com a questão mais ligada à sedimentação, né, principalmente os estratos antropogênicos, geogênicos, contribuindo sempre com o Astolfo, que foi uma pessoa que me ensinou muito e trocamos muito conhecimento, né? Então, sem dúvida, vou assistir, porque eu assisti o vídeo dele, um vídeo impecável, discutindo um tema muito interessante sobre esse gap do arcaico, né? Esse possível vazio, né? Que, vamos dizer assim, diminuição da ocupação no Holoceno Médio, aí por volta de 5, 6 mil anos. É um assunto interessante, ele trouxe dados novos, né? Também assisti a palestra do Andrei, excelente, sobre pinturas rupestres. Queria mandar um abraço para ele também, uma pessoa muito carinhosa e gentil. A gente nunca trabalhou junto, mas sempre tive muito carinho por ele e tudo mais. Então, Lagoa Santa está bombando agora, faz parte vamos dizer assim, é um ponto importantíssimo, porque tem um sinal aí, né? Tem um sinal, a questão do sinal surgiu num crânio do Sumidouro, surgiu um sinal australasiano, ou seja, da Austrália. Então, assim, isso é muito curioso. Então, um material do Sumidouro mostrou que o negócio é mais confuso aí. Apesar desse sinal, desse parentesco com australianos, né, não ter dado nas outras amostras
é um indicador importante que tem muita coisa para ser revelada ainda, né? E mostrou também que o sinal predominante é um sinal de um ancestral asiático, né? Então, assim, é muito interessante isso também. É complexa. A dispersão do homem na América é complexa. No entanto, nós já temos um esboço muito bom, né, com esses 2 grandes artigos que saíram dessas revistas aí há pouco tempo atrás. Então, Lagoa Santa está bombando, e eu tenho, assim, maior prazer, né, de acompanhar isso. Hoje eu trabalho na Amazônia com Bat Caves, então estou um pouco afastado de Lagoa Santa. No entanto, ano passado eu visitei as escavações junto com o Strauss, e foi espetacular. Discutimos várias coisas sobre a sedimentação, sobre essa questão da participação das cinzas vamos dizer assim, na construção do edifício sedimentar. Então, assim, é muito interessante mesmo. Eu, assim, foi um prazer, né, ter feito aquele pequeno vídeo rápido, porque não tenho muita experiência nessa questão, mas, no entanto, me possibilitou vamos dizer assim, revisitar Lagoa Santa, né, nos trabalhos que nós fizemos lá. O Lund realmente, assim, é uma referência grande para nós, espeleólogos, né, já que ele realmente, assim, olha para você ver, essas questões aí da sedimentação nas cavernas, as capas estalagmíticas, essa coisa do ciclismo, né, da entrada de material, só foi revelado há 10 anos atrás, entende? Em 1844 eu já tinha escrito quase tudo, entende? Então, assim, isso só foi comprovado com várias datações, com urânio-tório, né, e carbono 14, há 10 anos atrás, em 2009, entende? Então, assim, é surpreendente a contribuição do Lund para a espeleologia e principalmente para a questão dos sedimentos no Cacho de Lagoa Santa. Perfeito. Beethoven, tem mais uma questão aqui, na verdade, 2. Uma você deve estar lendo em tela, inclusive. E uma do Tem Ricardo. aqui, toda hora passa um negocinho. Exato. Eu proponho o seguinte, né? Como a gente já está no apertado do tempo, né, Ok. eu faria, né, 2 das questões que caíram aqui, né, no Instagram, e em seguida passo para a Rosângela, e aí vocês fazem o fecho, você coloca alguma questão que você queira, né, e por aí Ok. vai. Então, nós temos 2. A primeira né, a pergunta tranquila, né, as descobertas do Lund na gruta do Sumidoro encontram-se em algum livro, né, que é do Ricardo de Pedro Leopoldo, eu acho. Né? E outra pergunta, acho que Gedida Ferreira, que é: qual a relação real do homem de Lagoa Santa com os botocudos? Ainda tem mais uma, se for possível, que alguém está pedindo para você explicar o que seria a cultura Clóvis. Né? Então, essas, e em seguida a gente faz o término dessa live. Perfeito. Então, a primeira é sobre a questão do Lund, né? Nós temos aqui, ó, neste livro aqui, Memória sobre a Paleontologia Brasileira, a carta do Lund, que ele fala sobre o sumidouro, está aqui, ó. Tem aqui em português, e seu livro só encontra só em sebo agora. São as memórias que foram, vamos dizer assim, produzidas e organizadas pelo Paulo Couto. Perfeito? Nós temos aqui, ó, na biografia do Lund, nós temos aqui um capítulo só sobre o sumidouro, da Birgit, que é a biógrafa do Lund. Aqui, ó, é uma síntese sobre as pesquisas de Lagoa Santa. Esse livro tem em português e tem em inglês. Aqui nós temos no capítulo 2,
Augusto e eu escrevemos aqui sobre a participação, a contribuição do Lund nas questões do karst e das cavernas de Lagoa Santa. Então, capítulo 2. Capítulo 1 também fala sobre o Lund, né? E também na edição inglesa, publicada pela Springer, eu e o Astolfo e eu temos um capítulo sobre geoarqueologia. Falamos sobre os sedimentos e também sobre a questão do sumidouro. Aqui nós temos uma carta traduzida do dinamarquês para o francês e depois para o português, que é a Birgit. Essa é a carta que fala só sobre o sumidouro. Aqui nós temos o diário do Lund, traduzido, é uma cópia traduzida para o português. Aqui nós temos uma coletânea do Lund, eu não posso abrir, porque está em mau estado, é de 1840, é um original do Lund, que também comenta sobre a região de Lagoa Santa. Com relação aos botocudos, eu não posso falar, porque não tem informação, né? Isso aí, você poderia passar, Cleiton, para o Astolfo, ele certamente tem essa informação, né? Eu não sou antropólogo, eu sei que já foram feitos alguns estudos com relação a isso, mas eu realmente não tenho conhecimento sobre essa questão, vamos dizer assim, dessa relação do homem de Lagoa Santa com os botocudos. Com relação à cultura Clovis, é uma cultura que bem antiga, tem mais de 3.000 anos, corrigidos também. É uma cultura que trabalhava muito bem seus artefatos e era especializada na caça de grandes mamíferos. Cultura Clovis. Então, assim, existe somente um crânio, né, que eles chamam de Azik I. Ele é que foi, então, ele é que possibilitou essa relação de parentesco entre a cultura Clovis e o homem de Lagoa Santa. Né? Então, assim, é um grupo muito famoso. No entanto, existem pistas com relação ao DNA antigo, que existem grupos mais antigos que a cultura Clovis, na América do Sul. Né? Então, na América do Norte também. Então, assim, em linhas gerais, é isso. Não, perfeito. Beethoven, então vou estar passando a palavra para a Rosângela e, né, na sequência, a gente finaliza. Eu já agradeço de antemão, né, pela brilhante palestra e por essa live fenomenal que você proporcionou para a gente. Né? Beethoven, muito obrigada pela sua brilhante participação. É um prazer, né, contar com você nesse terceiro simpósio e meus maiores agradecimentos. Tá? Boa noite. Eu que agradeço vocês pelo convite, né, pela lembrança. É sempre um prazer manter essa chama acesa. Eu tenho o maior carinho por Lagoa Santa. Rosângela sabe disso. Nós participamos da inauguração do Museu de Lagoa Santa, não sei quantos anos. Quantos anos, Rosângela? 38 anos. Puxa vida, não precisava ter falado a data, viu? Foi um prazer. Há 38 anos atrás, a gente fez a primeira exposição da inauguração do museu, tomamos muita cerveja, abraçamos, que era um marco importante para Lagoa Santa. Então, até hoje, essa chama está acesa. Eu quero parabenizar todos vocês aí do museu pela iniciativa, por manter essa chama acesa. Para mim é um prazer colaborar e com vocês podem sempre contar comigo, que eu estarei sempre à disposição para contribuir para a comunidade regional aí, Pedro Leopoldo, Matosinhos, Lagoa Santa. Para mim é sempre um prazer falar de caverna e falar sobre Lagoa Santa. Um beijo grande para todo mundo e foi um prazer. E mando um abraço aí pro Astolfo e para o nosso querido Andrei. E desejar bom papo com vocês aí, eles também. Um grande abraço. Para você também.
Moçada, né, daqui a alguns minutos, né, daqui a poucos minutos a gente vai ter a segunda live dessa noite com o Astor Faraújo, né? A gente vai ter uma mediação minha e do Márcio Walter Moracastro. Então, né, fiquem plugados aí, né, batam nos coraçõezinhos para que a gente tenha um alcance maior e daqui a alguns minutos a gente está de volta então com o Astor Faraújo. Né? Eu tenho que